Então, hoje, novamente, hoje eu vou tentar, eu persigo na minha luta, né, de fazer uma pregação textual. Eu estou imbuído desse propósito, amém? Que para mim é algo extremamente difícil. E eu quero que você, quem achou Isaías 58? Vocês acharam? Amém? Então eu vou ler, acompanhe com seus olhos. Embora o título fale do jejum e o texto fale sobre o jejum, eu não vou falar propriamente sobre o jejum, amém? Observância devida do jejum. Clama a plenos pulmões. Glória. Valor. Som. Teste. 1, 2, som. Testando 2, 3. Amém? Clama a plenos pulmões. Não te detenhas. Ergue a voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e a casa de Jacó os seus pecados. Mesmo neste estado ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como o povo que pratica justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus, dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Eis que jejuais para contendas e rixas e para ferirdes com punho iníquo, jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto. Seria este o jejum que escolhi, que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como junco e estenda debaixo de si pano de saco e cinza? Chamarias tu a isso jejum e dia aceitável ao Senhor? Porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu cubras e não te escondas do teu semelhante? Então romperá a tua luz como a alva, a tua cura brotará sem detença, a tua justiça irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritará por socorro e ele dirá: eis-me aqui. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita, então a tua luz nascerá nas trevas e a tua escuridão será como o meio-dia. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em lugares áridos e fortificará os teus ossos. Será como um jardim regado, como um manancial, cujas águas jamais faltam. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações, e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Se desviares o teu pé de profanar o sábado, e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor o disse. Amém? Então vamos lá. Nessa quarta-feira, no dia de hoje, a palavra que Deus colocou no meu coração, ela diz respeito a como viver em Cristo. Isso serve para mim e para você. Isso é para todo mundo, do altar para a nave do templo, todo mundo que é cristão. E uma das coisas que a gente tem que entender, sempre que a gente ouvir a palavra, é que toda a escritura é inspirada por Deus e apta para ensinar, para exortar e redarguir. Então, nós estamos lendo um texto que tem
tem mais ou menos 700 anos, não 800, tem 700 anos. Isaías viveu aproximadamente 700 anos antes de Cristo, amém? 7 séculos. E nós estamos vendo um texto onde Deus quer falar conosco, Deus está nos chamando a atenção, irmão Elvira, está falando para a gente aquilo que Ele desaprova na nossa conduta, e Ele está dando a solução, amém? E uma das coisas que Deus tem falado comigo nesses últimos dias é o perigo de nós vivermos um evangelho falso. O perigo de nós vivermos um evangelho falso. E o que é um evangelho falso? É um evangelho que é tirado do verdadeiro. Amém? Alguém já teve acesso a uma nota falsa? Eu já tive. Tive o desprazer de receber uma nota de 100 falsa, no meio de um monte verdadeira. Mas eu não sabia, não sei discernir. Mas a nota falsa, ela é muito parecida com a verdadeira, mistérios. E o interessante é que a nota falsa, ela é tirada da verdadeira. Amém? Só que ela é falsa. Então, a gente tem que ter cuidado, meu irmão Wesley, para nós não estarmos vivendo um evangelho falso. Um evangelho que fala de Cristo, fala do Espírito Santo, fala de Deus, mas superficialmente. Fala de vida cristã, mas superficialmente. Amém? Então, dentro disso, a gente tem que entender o seguinte: como Jesus está voltando, então Deus nesses últimos dias está afunilando, Deus está arrochando, Deus está apertando, porque Deus quer que a gente tenha uma vida verdadeiramente dentro do Evangelho, uma vida cristocêntrica, onde Cristo é o centro. Deus quer que a gente saia do antropólogo, né, da antropologia, do homem no centro. Deus quer que a gente pare de ter uma vida antropocêntrica. Amém? Deus quer que a gente pare, que a gente entenda esse louvor, que ele cresça e eu diminua. Amém? E isso não é fácil, isso não é do dia para a noite, isso é uma busca diária, todo dia. Mas nós temos que entender o seguinte: quando é que o meu evangelho é provado? Quando é que a minha vida cristã é provada? Quando é que eu vou saber que eu realmente estou em Cristo? É quando eu sou testado. Amém? É quando eu sou contrariado, é quando eu sou tentado. Amém? Então, tem muita gente que tem fisionomia de mansinho, estou falando de crente, tem fisionomia de que é calmo, mas mexe com ele para você ver, pisa no pé dele, você vai ver a fera. Eu não estou falando que nós cristãos devemos ser passivos, devemos deixar as pessoas pisarem na nossa cabeça, não é isso que Jesus ensina, né? Jesus ensina que nós devemos viver uma vida de direitos e deveres, amém? A gente não é presa de ninguém, mas a gente como cristão tem outra atitude, amém? E é disso que Deus, que o Espírito Santo quer tratar conosco nessa noite, nesse capítulo inteiro de Isaías 58, amém? E uma das coisas que a gente tem que entender: se não houver uma verdadeira transformação, a pregação textual já praticamente foi embora. Se não houver uma verdadeira transformação, mudança, e a gente tem que conferir com o Espírito Santo essa mudança, a gente não vai entrar no céu. A gente vai viver aqui, a gente vai receber bênçãos, porque a gente estando em Cristo, a gente vai receber bênçãos, mas a gente vai, no último dia, a gente não vai entrar no céu. Amém? Deixa eu te dar um exemplo. Aquele povo que saiu do Egito, 2 milhões de pessoas, eles foram abençoados por Deus no deserto? Eles comeram pão, eles comeram carne. A Bíblia diz que a roupa não envelhecia, o sapato, a sandália crescia no pé das crianças, eles não eram picados por serpentes, amém? Por escorpiões. Havia uma nuvem que ia proteger eles do sol escaldante no deserto de dia, e à noite ela virava uma coluna de fogo que aquecia. Por quê? Porque de dia o deserto
escaldante, mata, e à noite o deserto é frio, amém? Existe uma queda de temperatura brusca, e aquele povo, Deus mandou codornizes, todo dia Deus mandava maná para eles, que é o pão do céu, amém? Que é uma tipologia de Cristo. Mas a pergunta é, aquele povo, eles herdaram a terra prometida, que representa o céu? Eles entraram em Canaã? Não, a resposta é não. Ninguém que saiu do Egito, exceto Josué e Caleb, entraram na terra santa, amém? E Moisés, porque bateu na rocha, e Arão, porque morreu ali. Mas Arão agradou a Deus, Moisés também. Mas tirando isso, toda aquela multidão morreu fora da bênção, morreu fora da verdadeira bênção que é o céu. Eles não entraram em Canaã. E caso você não saiba, Canaã na Bíblia representa o céu. Então eu posso passar uma vida com Deus. Isso é muito alarmante. Isso é para trazer temor ao nosso coração, para mim e para você. Principalmente o Wesley, que vai se batizar agora, vai começar do zero, amém? Vai nascer de novo. Tem que aproveitar para nascer bem, amém? Eu tenho que entender que eu posso passar. Se eu estou na igreja, se eu sou alguém que dizima, oferta, faço propósito, eu vou colher bênção financeira, eu vou ser abençoado financeiramente, porque Gálatas 6,7 parte B diz que o que eu planto eu colho. Então, se eu sou fiel nas finanças, Deus não é fiel, amém? Plantou, colhe. Se eu estou na igreja, eu vou experimentar a alegria de Deus na minha vida. Mas qual é o alvo principal de nós cristãos? Qual é? É entrar em Canaã, amém? Amém, Wesley? É entrar na terra santa. E esse povo experimentou as benesses de Deus no deserto. E onde nós estamos hoje? No deserto. Nós estamos no deserto. A vida do cristão tem 3 tempos. Nós estávamos no Egito, que é o mundo. Quando nós nos batizamos, nós saímos do Egito e vamos para o deserto. Estamos no deserto. Nós ainda não chegamos na Canaã. Nós vamos chegar na Canaã quando Jesus voltar. Amém? Amém, Wesley? Quando você se batizar no sábado, você vai passar a caminhar no deserto. Amém? E nós vamos chegar na Canaã daqui a pouco. Mas tem muitos que não chegarão. E quem define isso? Apóstolo, é julgamento? Não é julgamento. Eu posso falar, porque eu sou um sacerdote, eu tenho autoridade para falar. É a minha função. A Bíblia diz que a função do sacerdote é ensinar a igreja a discernir, fazer a diferença entre o santo e o profano. Amém? Essa é a obrigação do sacerdote. Está lá em Ezequiel. O sacerdote, o pastor, o bispo, o apóstolo tem uma obrigação diante de Deus de ensinar para a igreja a diferença entre o santo e o profano, entre o que Deus aprova e o que Deus não aprova. Amém ou amém? E se a gente pega hoje, e eu vou tocar nesse assunto de novo, que eu quero que você fique vacinado contra isso. Eu vou falar para você, pelo amor de Deus, fuja do evangelho da teologia de coach, fuja do evangelho Nutella, fuja desses pregadores que pregam só rosa, que pregam que você é o ponto fraco de Deus, que você sabe que sua cruz tem que ser de isopor e com rodinha. Fujam disso, porque isso, o evangelho é cruz. O evangelho é o quê? Cruz. O evangelho é pagar preço. O evangelho é renúncia. Amém? Amém ou amém? Então, a gente tem que ser vacinado contra isso pela palavra. Então vamos lá. Clama a plenos pulmões, não te detenhas, ergue a voz como trombeta, e anuncia ao meu povo a sua transgressão, e a casa de Jacó os seus pecados. Versículo 1. Comecei a tentar fazer uma pregação textual. Para quem que Deus está falando isso? Missionário Cimeira? Deus está falando isso para Isaías, o profeta messiânico, primo de Uzias, o profeta que fazia parte da realeza. Deus chama Isaías e fala assim: Isaías, clama a plenos pulmões, não te detenhas, não pare, ergue a voz como trombeta e anuncia ao meu povo, ou seja, a igreja, a sua transgressão, e a casa de Jacó, os seus pecados. Ou seja, Deus está mandando o profeta, no versículo 1, falar de forma forte. Está falando para ele, fala para a igreja que ela está em pecado, que ela está transgredindo. Transgressão é uma coisa, pecado é outra. Amém? Embora os dois
figuram no rol do pecado, do errar o alvo. Mas aqui o povo está cometendo está transgredindo e pecando. Amém? Amém ou amém? Então Deus está falando, Wesley, com o profeta Isaías: vai lá e fala para eles, fala para o meu povo e para a casa de Jacó os seus pecados. Então aí eu entendo que qual que é a função do profeta? A função do profeta, a função verdadeira do profeta é pregar para a igreja sobre pecado e transgressão. Você sabia que nos 5 ministérios, lá em Efésios 4:11, apóstolo, profeta, esse profeta faz o quê? Aponta. Por isso que o profeta é esse dedo. O profeta faz o quê? Aponta. Amém? O profeta está aqui. Apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre. O profeta faz isso. O profeta coloca o dedo de riste e aponta, desde que Deus mande. Amém? Versículo 2: mesmo neste estado, ou seja, no estado do versículo 1, pecado e transgressão, está contrariando o Espírito do Senhor. Mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, tem prazer em saber os meus caminhos, como povo, ou seja, disfarçando-se como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Perguntam-me pelos direitos da justiça, tem prazer em se chegar a Deus. Ou seja, Deus está falando aqui: vocês estão vivendo em pecado, vocês estão errando, vocês estão dando lugar ao diabo, vocês estão andando com pessoas que não são do aprisco, pessoas que não são ovelhas, estão andando com corvos, vocês estão andando com porcos, vocês estão andando com pessoas que têm prazer em ofender a Deus, e vocês mesmos estão praticando aquilo que Deus não aprova, mas mesmo assim vocês ainda vêm me procurar, e você vai entender que Deus não está aprovando, não, Deus não está gostando. Amém? E ainda procura pela minha justiça, ainda chega para mim e fala que quer que eu julgue sua causa. Amém? E deixa eu falar um negócio para você. Muitas vezes nós travamos as bênçãos de descer para a nossa vida. Amém? Nós travamos as bênçãos de descer para a nossa vida, porque nós nos aliançamos, nós fazemos pactos com pessoas erradas. Amém? Versículo 3: dizendo: por que jejuamos nós e tu não atentas para isso? Estão perguntando para Deus: Deus, por que nós jejuamos? Por que nós louvamos? Por que nós vamos à igreja? Por que nós buscamos a tua presença? E o Senhor não atenta para isso. Eles estão perguntando para Deus: por que eu estou te servindo? E o Senhor não atenta para isso. Eu falei que eu não ia falar propriamente do jejum. Amém? Por que afligimos a nossa alma e tu não levas em conta? Eis que agora, olha, até aqui o povo está perguntando para Deus. Amém? Olha para mim. Até aqui o povo está perguntando para Deus. Até a parte A do versículo 3, o povo está perguntando para Deus. Na verdade é assim, amados, olha para mim. O povo está colocando Deus na parede. O que é Deus? Por que eu não tenho? Por que o Senhor não me dá a resposta? Por que o Senhor não me abençoa? O que está acontecendo? O povo está se achando justificado. O povo acha que eles têm razão. Amém ou amém? Agora olha a resposta de Deus: eis que no dia em que jejuais, cuidais dos vossos próprios interesses e exiges que se faça todo o vosso trabalho. Então, o que Deus está falando aqui? Deus está falando com o povo de Israel. Vocês fazem as coisas com interesse próprio. Vocês me servem, mas é com interesse próprio. Vocês me honram, mas é com interesse próprio. E me honram só com os lábios. Vocês querem me buscar, mas é com interesse próprio. Vocês não entenderam ainda que você tem que fazer as coisas por amor. Você tem que me servir, porque eu dei o meu filho na cruz. Vocês não entenderam ainda que eu quero voluntariedade. Amém? É isso que Deus está falando aqui. Versículo 4: eis que jejuais, olha que tremendo, eis que jejuais para contendas e rixas, e para ferirdes com punho inimigo,
jejuando assim como hoje, não se fará ouvir a vossa voz no alto? Amém? Só um minutinho. Amém? Jejuando assim, não se fará ouvir a vossa voz no alto? Seria este o jejum que escolhi? Deus está perguntando, seria esse o jejum que escolhi? Será que eu escolhi esse tipo de jejum? Seria este o jejum que escolhi? Que o homem um dia aflige a sua alma, incline a sua cabeça como jugo e estenda debaixo de si um pano de saco e cinza? Chamarias tu a isto jejum e dia aceitável ao Senhor? Aqui no versículo 5. Deus está falando aqui para o povo, está falando para nós, porque esse texto é para que dia? Para quem? Para nós. Então Deus está falando conosco. Ele está falando assim: ó, vem cá, será que foi isso que eu escolhi? Será que é esse o jejum que eu escolhi? Um jejum onde vocês, na verdade, uma vida, vamos colocar assim, você diz que me serve, mas você não tira da sua vida a rixa, você não tira da sua vida a contenda, você não tira da sua vida. Você sabe o que é contenda? Contenda é caçar confusão. Sabe aquela pessoa que ela vive caçando confusão? Ela não vive uma briga, ela caça briga com todo mundo, ela só sabe brigar, ela não tem domínio próprio, ela não tem isso. Na verdade, eu vou mais a fundo. A pessoa que diz que é de Deus, que vive caçando briga com as pessoas, não tem o Espírito Santo. Essa é a verdade. Já que hoje é busca do Espírito Santo, hoje é o dia do puxão de orelha, vamos falar aquilo que Deus manda. Amém? Amém, Wesley? Uma pessoa, toda vez que você tem um crente que é brigão, que gosta de contenda, gosta de caçar confusão, gosta de achar chifre e cabeça de cavalo, ele vive em contenda com vizinhança, ele vive em contenda no trabalho, ele vive em contenda com esposa, com esposo, com filho, qualquer coisa para ele é motivo para ele brigar, só ele tem razão, não tem o Espírito Santo, porque se tem o Espírito Santo dá domínio. Amém? Vocês estão me entendendo? Se tem aquele que tem o Espírito Santo, é dominado por ele. Amém? Então, é impossível uma pessoa que tem o Espírito Santo não dar o fruto do Espírito Santo. Amém? E um dos gomos da mexerica do fruto do Espírito Santo é mansidão. Então, a pessoa, ela evita a confusão, ela quer viver em paz, porque a paz é o hábito, a paz ela é de Deus. Amém? Versículo 6, versículo 7, versículo 6: porventura, não é este o modo de vida, ou o jejum que eu escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. Então vamos parar aqui. Que soltes as ligaduras. Deus está falando aqui, ó. Porventura, não é este o jejum que escolhi, o modo de vida. Vamos trocar jejum por modo de vida. Porventura, não é este o modo de vida que escolhi? Que soltes as ligaduras da impiedade. O que Deus está falando aqui? Que soltes as ligaduras da impiedade. Pelo amor de Deus, mistério, o que Deus está falando nessa parte aqui da palavra? O que Deus está falando nessa parte aqui da Bíblia? Não, porventura não é este o modo de vida, o jejum, o modo de vida que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade. Deus está falando que esse tipo de crente, missionária Simira, apóstola Ruth, irmã Elvira, Deus está falando que esse tipo de crente que vive em rixa, em briga, que é egoísta, que é interesseiro, ele está preso na impiedade. E o que Deus está falando aqui? Que esse tipo de crente, ele é escravo, ele é amarrado, ele é algemado. Amém? Ele é vítima da carne, vítima do temperamento, vítima do diabo. Amém ou amém? Vocês estão me entendendo? Então Deus está falando aqui, ó, só busque libertação. O que Deus está falando? Busque libertação. No escopo desse texto, está falando que esse capítulo 58 de Isaías é um capítulo onde Deus está tratando com o povo. É um capítulo onde Deus está tratando com a igreja. É um capítulo onde Deus está chamando a igreja, ele está falando para a igreja onde é que estão os problemas dela, onde é que está, em que ela está
isso não me agrada. O que vocês estão fazendo é coisa de gente que não me conhece. Amém? Esse é o cerne desse capítulo. Deus está chamando o povo à razão. Deus está falando, já começa lá no início do capítulo 1, vocês estão vendo, vocês viram, começa com Deus falando para o profeta, para declarar para aquele povo, para aquela igreja, para nós, que havia pecado e transgressão. Amém ou amém? Quem está comigo aqui? Então vamos lá. Porventura, desfaças as ataduras da servidão, destes livros os oprimidos e despedaça todo o jugo. Então Deus está falando aqui, apóstolo Ruth, de uma igreja, de um crente, que ele faz assim, ó, ele pisa na cabeça das pessoas. Esse texto é para crente, é para quem diz que é de Deus. Deus está usando o profeta Isaías para falar para nós. Ele está falando aqui, ó, aqui no versículo 6, ele está falando o seguinte, ó, para de pisar na cabeça das pessoas, para de humilhar as pessoas, isso dentro e fora da igreja. Amém? Pare de oprimir as pessoas. Sabe, deixa eu falar um negócio para vocês, missionário Beto. Nós que somos de Deus, nós que nos declaramos cristãos, amém? Quando nós chegamos no lugar, quando nós chegamos em algum lugar, as pessoas têm que sentir o bom perfume de Cristo. As pessoas têm que sentir a presença do Espírito Santo em nossa vida. Nós que somos de Deus, nós temos que ter paz com nossa vizinhança. Nós temos que ter um bom testemunho diante da vizinhança. Nós temos que entender que as pessoas vão ver Cristo na gente. Vocês estão me entendendo? Só que muitas vezes o que Deus está falando aqui através do profeta é que esse tipo de crente é o tipo de crente que, se precisasse do milagre do azeite, não haveria, porque nenhum vizinho emprestava para ele vasilhas. Amém? Porque ele é o tipo de crente que arruma crente para a vizinhança inteira, que briga com todo mundo. E esse crente não teria o favor dos vizinhos. Se ele necessitasse de um milagre, o milagre não aconteceria, porque ele não teria bom relacionamento com os vizinhos, como aquela mulher que Eliseu foi usado por Deus para multiplicar o azeite dela. Amém? Então, uma das coisas que a gente tem que entender, Deus quer de nós transformação. Quem está comigo aqui? Vocês estão sendo abençoados? Amém? Versículo 7. Essa questão aqui despedaços todo jugo aqui não é julgamento, não. Jugo aqui é aquele negócio que coloca no boi. Deus está falando aqui que tem crente, tem um tipo de crente que coloca Deus nas pessoas. Amém? Ele não liberta, mas ele prende. Amém? Versículo 7. Porventura, não é também que repartas o meu pão com família? Olha a outra parte. Além de ser alguém que leva cura para a alma das pessoas, alguém que leva cura emocional, porque é isso que o texto está falando. Aqui está falando também do Senhor Cimira. Porventura, não é também que repartas o meu pão com família? E aqui está falando nos dois sentidos, tanto o pão material como o pão espiritual. Então está falando aqui, Deus está falando no 6 e no 7, de que atitude agrada a Ele. Amém? Não é também que repartas o teu pão com família e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, o cubras e não te escondas do teu semelhante? Versículo 7. Então, nesse versículo 7, Deus está falando aqui que uma igreja sarada, uma igreja verdadeira, uma igreja cristocêntrica, uma igreja que nasceu de novo, ela se preocupa com o outro. Ela ajuda as pessoas, tanto como igreja, tanto como servo, no individual. É uma igreja que se preocupa em ajudar as pessoas. Amém? É uma igreja que ela ajuda em casa, porque a Bíblia diz que nós temos que ser bons para com todos,
Versículo 8, olha o resultado de quando eu vivo uma vida pautada no Senhor. E deixa eu falar um negócio para vocês aqui. Ó, hoje é 11 de janeiro. Hoje é 11 de janeiro. Agora são 15 para as 9. Amém? No dia que nós estivermos frente a frente com Jesus, Deus vai passar por melhor nessa pregação. E Deus vai mostrar para você, estou falando sério, Deus vai mostrar para você que um dia você ouviu uma pregação de transformação em uma pequena igreja da Prudente Moraes, que Deus te alertou, amém? Então, nós não temos desculpa diante de Deus, porque se nós sairmos daqui, se essa palavra entrar aqui e sair daqui, se não descer para o coração, se a gente sair daqui e continuar sendo horrível como nós somos, nós, no dia do julgamento, nós não entraremos no céu. E aí você vai falar para Deus, mas eu não sabia que se esse meu comportamento ia me levar para o pito de baixo, ia me levar para o inferno. Eu achei que eu ia entrar no céu. Eu nunca fui alertado sobre ser rancoroso, ser fofoqueiro, ser uma pessoa brigona, ser uma pessoa difícil, ter um temperamento ruim, brigar com a vizinhança, ser ruim com os meus familiares, ser ruim na igreja, ser ruim com o meu marido, ser ruim com a minha esposa, ser ruim com os meus filhos. Eu nunca fui ministrado sobre isso. Aí Deus vai falar para o anjo, abre o DVD celestial, é o que é o projetor. Eu acredito que é algo assim, de muita tecnologia. Hoje vai chegar lá e vai abrir na sua frente esse dia. Aqui, Deus vai falar, você ouviu, usei meu jumentinho lá, o apóstolo Sérgio, para pregar para você, usei o DVD, você não colocou na sua vida porque você não quis. Agora aguenta as consequências, aguarde o processo, amém? É assim que é. Mas olha o resultado. Versículo 8. Então, depois que você é transformado, depois que você entra no modo de vida que Deus quer, então romperá a tua luz como a alva. Vocês entendem? Você tem que ruminar o texto, você tem que extrair o texto daquilo que Deus quer falar. Por isso que eu amo a pregação pessoal, embora eu não consiga. Mas aqui está falando, ó, depois que você foi curado, o apóstolo Ruth, depois que você foi cheio do Espírito Santo, depois que você se tornou uma pessoa que se preocupa com o próximo, uma pessoa amável, uma pessoa tratável, uma pessoa calma, uma pessoa que todo mundo vê Jesus em você, uma pessoa que exala o perfume de Cristo. Olha o que vai acontecer no versículo 8: então romperá a tua luz como a alva, a tua cura, ó, a gente estava doente, amém? A tua cura brotará sem detença, ou seja, sem tardança, nada vai perder sua cura. Vem cá, quem é que precisa ser curado? Responde para mim, em nome de Jesus. Quem é que precisa ser curado? E aqui está falando de uma doença da alma. Essa doença que Deus está usando o profeta para falar, está falando de crente que estava doente na alma, crente ruim, sabe? Crente que diz, eu sou crente, eu sou ruim, eu sou desse, sabe? Eu estou até vendo a casa de Deus. É crente ruim, crente desse, crente que passa 50 anos na igreja e não muda, é aquela mesma coisa ruim que aceitou Jesus, nunca deixou Jesus entrar na vida dele. Amém? Eu sei que está pesado, mas é bom você começar assim. Amém? Sabe? Amém? Amém, meu filho? Amém? Deus está falando com vocês? Sabe? Então, esse texto está falando de alguém que ele era de Deus, mas ele estava doente na alma, porque ele nunca se permitiu uma cura. Ele nunca falou, eu conheço a palavra, eu vou na igreja, aí eu tenho 90 anos que eu sou treinado, ele entendeu não sei o quê, mas não deixa o evangelho entrar, porque o evangelho traz cura. Se entrar, ele traz libertação. É impossível uma pessoa vir para Cristo e continuar a mesma coisa. O leproso, quando encontrou Cristo, ficou curado, ficou limpo. Amém? E lepra é doença espiritual. Amém? Então, Deus está falando aqui, ó. Então romperá a tua luz como a alva. Por que ele está falando então romperá a tua luz como a alva? Porque a alva é a estrela mais brilhante. Amém? A alva é aquela estrela que fica próxima se eu não me engano, às vezes à tarde, algumas tardes a gente vê ela próxima do sol, do pôr do sol. Ela é a primeira que aparece, a gente fala estrela
irá diante de ti, e a glória do Senhor será a tua retaguarda. Olha que tremendo essa. Jesus vai na sua frente e Deus vai na sua retaguarda. Quem é que mexe com você? Amém? Jesus vai na sua frente e Deus, o brilho de Deus vai atrás de você. Amém? Esse texto está falando de cura espiritual, de cura emocional, está falando de uma cura completa, está falando de uma restauração de vida. Amém? O glória. Em versículo 9: então clamarás, gritarás, clamar é gritar. Então clamarás e o Senhor te responderá. Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se tirar, olha aqui de novo, voltou de novo agora, voltou de novo, a condição, é condicional. Então, se abrires, deixa eu voltar aqui. Então clamarás e o Senhor te responderá, gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Se for final, se tirares do meio de ti o jugo, agora é julgamento, né? O jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, versículo 10: se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Então o jugo aqui de cima é Júpiter, não é peso, amém? Corrigido. Então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Olha que tremendo. Deus está falando aqui, ó, se você continua no processo de cura, a luz de Deus vai brilhar sobre você. Tudo que você pedir, Deus vai te entregar. Você não vai precisar falar muito, não. Você na hora que você falar: Deus me ajuda, Deus vai te ajudar. Deus vai te enviar a vitória. Amém? Mas ele está falando aqui de um crente tratado. Ele está falando aqui de alguém que realmente nasceu de novo. Ele não está falando aqui de um Nicodemos, que conhecia a letra, mas não conhecia o novo nascimento. Ele não está falando aqui de um fariseu que se preocupava e se gabava por ter outros filactérios, por ter uma roupa de crente, de religioso, por jejuar 10 vezes ao dia. Amém? Ele está falando aqui de alguém que tem a essência de Cristo, alguém que realmente teve aquilo que a mulher, a adúltera teve o perdão de Deus, e foi liberta por Jesus. Amém? Ele está falando aqui de alguém que foi tocado, alguém que mesmo na pressão não muda, alguém que não deixa de ser crente, porque está passando por uma pressão, por um deserto, por uma tentação, alguém que se mantém firme. Amém? Ele está falando aqui de uma pessoa que ela não é uma coisa de dia e outra noite, ela não tem um comportamento público e outro comportamento no banheiro, no quarto, lá no computador, na mente dela. Não, ela é uma pessoa, é um cristão que realmente teve a plenitude de Deus derramada sobre si. Vocês estão entendendo? Porque essa é a nossa vida dupla. Quando nós vivemos uma vida dupla, nós podemos enganar os outros, nós podemos tentar enganar nós mesmos, mas nós não enganamos nem Deus nem o diabo. Amém? Porque o Deus sabe tudo, o diabo vê o que a gente faz. Então tem pecado nosso que fica exposto, que o diabo vê. Amém? Então ele é um acusador. Então tem uma coisa que a gente tem que entender: às vezes nós estamos perdendo bênçãos na nossa vida por pequenas atitudes que nós temos e que achamos que Deus não leva em conta. Deus leva. Amém? Deus considera. Onde que eu parei? Onde eu parei, igreja? É o 11. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até em dias de crises, até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Está falando aqui de alimento para o corpo, de alimento da alma. Está falando aqui de provisão e de cura emocional. Amém? A pessoa que serve a Deus de verdade, ela não é vítima de depressão. Eu nunca tive depressão. Não poderia mentir. Eu fui esquizofrênico antes de encontrar Jesus, mas depois que eu encontrei Jesus, eu nunca tive problema emocional. Eu nunca tive depressão. Eu nunca tive automutilação. Eu nunca pensei depois que eu encontrei Jesus, eu nunca mais pensei em tirar minha vida.
eu nunca tive síndrome do pânico, eu nunca tive transtorno obsessivo compulsivo, eu não consigo guardar rancor de ninguém. Quando eu antes de Cristo eu era um rancoroso, eu amava guardar rancor, eu era vingativo. Se você fizesse algo para mim, podia esperar que eu ia me vingar, mas esse é o velho homem. Hoje eu sou uma nova criatura, amém? Então é impossível alguém que encontrou Jesus ser tocado pela maldição da doença da alma, amém? Então vamos lá. O Senhor te guiará continuamente, fartará a tua alma até lugares áridos e fortificará os teus ossos. Você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas jamais faltam. São duas coisas diferentes. Você será como um jardim regado. Jardim é lugar frutífero. Está falando de jardim, não é de flores, não. É jardim de fruta. Você será uma árvore frutífera. Na verdade, você não será uma árvore. Você será um jardim frutífero, regado. Regado por quem? Pelas águas do rio da vida, pelas águas do próprio Deus, pelo Espírito Santo. E um manancial. O que é manancial? Manancial de outras águas brotam. Alguém aqui já viu manancial? Manancial é um lugar cheio de águas, é um lugar de muitas árvores. Alguém já ouviu falar de reserva de manancial? Geralmente onde tem água, árvore não tem água, é manancial. Deus está falando aqui que você será um lugar cheio de vida, árvore e água. Você será um lugar sombroso, onde haverá sombra, e onde tem sombra tem frescor, amém? Vocês estão me entendendo? Então vamos lá. Os teus filhos, olha quando você realmente é crente, quando você é convertido, olha a promessa, onde ela vai alcançar seus filhos. Os teus filhos edificarão as antigas ruínas, levantarás os fundamentos de muitas gerações. Deus está falando aqui, que quando você é crente de verdade, você se torna o fundamento de muitas gerações, amém? Porque as gerações estão vindo de lá para nos encontrar aqui, nós somos o fundamento. Então Deus está falando aqui, que se você for realmente crente, você vai ser um alicerce de muitas fundações. Eu vou dar um exemplo para vocês, fundação, alicerce nosso, José, Abraão, Israel, Jacó, amém? Davi, Isaías, Jeremias, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, Naum, Obadias, quem mais? Salomão, amém? Jefité, Gideão, a mulher, o fluxo de sangue, a mulher que quebrou o vaso de alabastro na cabeça de Jesus, amém? A viúva insistente, que Jesus fala sobre ela na palavra, amém? Aquele Cornélio que está lá em Atos, que orava e jejuava sem saber fazer esmola, sem ter ainda encontrado Jesus, amém? Paulo, apóstolo Pedro, apóstolo João, Mateus, Marcos, Lucas, amém? Timóteo, amém? Então, todas essas pessoas são alicerces que nós temos, trazendo hoje para o contemporâneo, para hoje, John Wesley, João Calvino, amém? Quem mais? Aqui dentro do Brasil, Bispo de Macedo, missionário Davi Miranda, amém? O Paulo Tércio de Mello, amém? Catherine Kuhlman, amém? O missionário Aérea Soares, são o pastor Silas Malafaia, são homens de Deus e mulheres de Deus que fazem a diferença. Bispo Sônia, o apóstolo Hernandes, são pessoas que nos inspiraram, pessoas que fizeram a diferença, pessoas que foram fundação para o Evangelho do Brasil, amém? Então é disso que está falando aqui. Levantarás os fundamentos de muitas gerações e será chamado reparador de brechas e restaurador de veredas, para que o país se torne habitável. Versículo 13: se desviares o teu pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, não seguindo os teus caminhos, não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, ou seja,
fora palavrão. Amém? Então te deleitarás no Senhor, eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de Jacó teu pai, porque a boca do Senhor diz. Eu vou falar rapidinho sobre esses dois últimos versículos, 13 e 14. Quando ele está falando aqui do sábado, nosso sábado é Jesus. Amém? Nós não vivemos o sábado. Amém? Mas nós podemos separar um dia em que nós vamos falar, não, esse dia eu vou tirar esse dia só para ter uma intimidade com Deus. Eu vou tirar esse dia, eu vou separar esse dia. Não precisa ser um dia todo, você pode separar 1 hora por dia e falar, Senhor, durante todo dia eu vou tirar 1 hora, no início da manhã, no final, você que sabe, eu vou ler a Bíblia, eu vou desligar o WhatsApp, eu vou sair das mídias sociais, eu não vou ter contato com ninguém, eu vou tirar 1 hora, nessa 1 hora vai ser o meu sábado, eu vou te adorar nessa 1 hora, eu vou ler a palavra, eu vou falar com o Senhor, amém? Vocês estão me entendendo? Então, o que está falando aqui é que quem faz isso, né? Se você fizer isso, se você honrar o Senhor, se você der para Ele a sua primazia, a sua primícia, Ele vai te fazer vitorioso. Você vai ter vitórias aqui, perdão, e no final você vai morar em Canaã, você vai morar no céu. Mas tem que ser crente raiz. Tem que ter compromisso com a palavra, tem que aplicar a palavra na vida. Não adianta nada a gente ouvir esses pregadores aí que pregam facilidade. No último dia, nem eles nem a gente vai entrar no céu, e aí vai ser muito decepcionante. Amém? É melhor uma verdade doída do que 1000 mentiras suaves, agradáveis. Amém? Então o que nós ouvimos hoje aqui poderia salvar o mundo, porque eu fui impactado. Então, olha para o irmão do seu lado e fala para ele assim: vamos ter um modo de vida que agrada a Deus. Vamos ser cristãos de verdade. Vamos deixar o Espírito Santo tirar essa coisa ruim da gente, que é o nosso temperamento. Fala para ele, vamos deixar o Espírito Santo nos transformar de verdade, para que sejamos salvos. Amém? Oh, glória, aplauda o Senhor. Vamos levantar? Amém? Apóstolo Ruth,